Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Mark Gleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de história, continuando o nosso capítulo do livro que fala sobre as grandes navegações. Então, na última aula a gente viu o que eram essas grandes navegações, vimos o que estava envolvido, a questão dos medos que eles tinham. E hoje a gente vai entender um pouco mais sobre a questão dos fatores, a motivação, o que fez os europeus superarem todos aqueles medos que a gente citou lá na última aula, para que eles se lançassem essas grandes navegações. E vamos ver também um pouco da questão da navegação do primeiro grande país a se lançar as navegações, que foi Portugal. Então a gente tem aqui para começar a falar um pouco sobre a questão das motivações. Então assim, na semana passada, na outra aula eu falei para vocês que eles tinham muito medo por causa dos perigos que tinham que enfrentar nas navegações. Então, perigos como a questão da perigos reais, como falta de vento, ameaça de encalhe, fome, sede, e perigos imaginários que eles tinham medo lá de monstros, da terra ser achatada e tudo mais. Só que tinha muita coisa envolvida que acabou incentivando de certa forma para que eles fossem perdendo esse medo e se lançassem às grandes navegações. Então aqui a gente tem, por exemplo, as rotas comerciais da época, elas eram dominadas pelos árabes e por duas cidades italianas, que era Gênova e Veneza. Então, basicamente assim, boa parte das riquezas da época vinham daqui da Ásia, Índia, China principalmente. Eles faziam esses caminhos aqui que está marcado pelas duas cores. Geralmente ele chegava na Europa pelo mar Mediterrâneo. Só que, com o passar do tempo, essa rota comercial que partia principalmente aqui da Turquia, onde hoje é a Turquia, ela foi interrompida pelos árabes. Então esse comércio aqui, ele já deixou de ser um pouco viável. Então as navegações, elas vão buscar as riquezas que estão localizadas nessa região, a partir do momento que essas rotas comerciais passam a ser interrompidas ou eram dominadas apenas por poucas cidades. Aqui a gente tem um mapa representando as principais viagens que aconteceram que a gente vai estudar nesse capítulo. Então, viagens que foram feitas para a América, para a Ásia, a gente vai estudar como se desenvolveu e como se desenrolou essas principais viagens aqui. Então, a gente vai começar falando um pouco das motivações. Então, primeiro, o que fez eles se lançar essas navegações? Primeiro, a busca de um novo caminho para o Oriente, que é a parte que eu acabei de falar para vocês. O caminho que eles faziam passou a ser interrompido, não dava mais para se fazer. Então eles tinham que buscar um novo trajeto para percorrer. Esse é o primeiro ponto. Segundo, busca de novos mercados, vender as mercadorias. Lá na Europa, ninguém mais queria, então eles precisavam de novas regiões para vender o que eles estavam produzindo. Outra coisa, busca de metal precioso, ouro e prata. Nessa época, gente, o dinheiro que existia, na verdade não existia o dinheiro. As compras e as trocas eram feitas com moeda de ouro. Então, se não tivesse minas para achar novo ouro e nova quantidade de prata, o dinheiro, vamos dizer assim, que ia acabar. Outro ponto, a propagação do cristianismo. Estudamos aí anteriormente que a reforma protestante fez surgir as novas igrejas e a igreja católica perdeu fiéis, então ela queria novas pessoas para entrarem na sua igreja. E nada melhor do que ir para outras regiões em busca de novas pessoas. Então a igreja católica também incentivou muito. Mas talvez o ponto mais importante dessas grandes navegações seja a questão da busca pelas chamadas especiarias. Especiarias, gente, eram temperos, basicamente temperos, porque assim, a gente tem aqui nessa fotozinha de baixo, as especiarias eram muito cobiçadas pelos europeus, já que na época não tinha geladeira. Eles usavam as especiarias para conservar a carne e tornar o sabor mais agradável. Não tinha geladeira e muitas vezes se comia carne às vezes já estragada, já podre. Os temperos eles serviam para melhorar o gosto dessa carne já estragada, fedendo, e para disfarçar o gosto e o cheiro dessa carne, já que não tinha muito o que fazer, não tinha geladeira. Elas também serviam de condimentos para muitos outros alimentos, temperar a comida. Eram usados no preparo de remédio, então alguns desses
dessas especiarias, desses temperos também eram utilizados como remédios. É como a gente tem aqui exemplos. A gente tem a canela, noz moscada, pimenta do reino, cravinho da Índia. Tudo isso aqui na época era extremamente caro, muito caro. Só os ricos poderiam comprar. Então, assim, era uma coisa que os ricos desejavam muito e atraía o desejo desses comerciantes de irem buscar lá para poder enriquecer. É uma coisa fora do normal se a gente for imaginar com os dias atuais, mas era uma coisa tão desejada na época que era muito caro. Então a gente vai falar aqui, a gente falou sobre o que eles queriam, os motivos que levou eles a criarem coragem. Com o passar do tempo, os países europeus eles vão começar a perder o medo. O primeiro grande país a se lançar as grandes navegações vai ser Portugal. Portugal é o pioneiro, ele é o primeiro país a se lançar as grandes navegações. Aí a gente cita aqui alguns motivos que favoreceu esse desenvolvimento, favoreceu para que Portugal fosse o primeiro. Primeiro fator, a ausência de guerras. Portugal ele foi um dos primeiros países a ter um rei no comando. E ele não tinha conflitos, não brigava com os outros países, vamos dizer assim. Enquanto, por exemplo, que Espanha, França e Inglaterra estavam envolvidos em uma série de guerras, Portugal estava tranquilo, então ele não gastava com guerras, ele estava sobrando dinheiro e ele podia utilizar esses recursos para fazer essas navegações, já que ele não tinha guerra. Segundo fator, a centralização monárquica. Como eu falei, Portugal foi um dos primeiros países a ter um rei no seu comando. Então ele já tinha uma pessoa para liderar todo o processo. Depois aconteceu o que ficou conhecido em Portugal como a Revolução de Aves. Chegou ao comando o chamado Rei Navegador, onde ele comandou toda uma escola de preparação para grandes viagens. Essa revolução foi feita por esse rei, que era um grande comerciante. Então ele se dedicava muito à questão do comércio e incentivou muito essa questão da navegação. Tanto é que lá em Portugal foi criada a chamada Escola de Sagres, que era uma escola de preparação para navegadores, onde eles iam estudar os mapas, que foi um dos pontos importantes, desenvolvimento da cartografia, os instrumentos que estavam surgindo para a navegação. Portugal ele também vai se destacar por utilizar novas ferramentas, como no caso das caravelas, que a gente vê aqui um pouco mais abaixo. Eles criaram um barco relativamente pequeno, mas que era mais rápido, então favorecia a questão das grandes navegações. Esses avanços tecnológicos também favoreceram. O que era esses avanços? Era utilizar a bússola, que veio lá da China, era utilizar os mapas que estavam sendo desenvolvidos, o astrolábio, a própria caravela foi uma ferramenta importante. E outro ponto importante para o desenvolvimento de Portugal é a localização geográfica. Portugal, ele é o último país da Europa antes do mar. Deixa eu voltar bem aqui para a gente ver o mapa. Portugal é essa pontinha bem aqui, ó. Então, qualquer região de Portugal está próximo da praia, favorecendo com que os portugueses desenvolvessem a questão da pesca, de navegação a curta distância. Então, eles estavam acostumados. Como eles estavam nessa região próximo, eles estavam, de certa forma, preparados para essas viagens. Estavam acostumados. Aí a gente tem aqui, ó, fatores que ajudaram. A bússola foi inventada pelos chineses, levada pelos árabes para a Europa. A caravela, que era uma pequena embarcação movida a vento. Geralmente a caravela ela tinha 3 velas, fazer com que ela se desenvolvesse. Aqui a gente tem um desenho representando como era uma caravela aí por dentro, as diversas repartições, onde eles guardavam alimentos, produção de tecidos, questão das comunicações, armamentos, tudo aqui as partes que estavam divididas. É o início das navegações. Então a gente tem aqui como o início das navegações portuguesas foi a chamada tomada da cidade de Ceuta, que fica no norte da África. Então aqui a gente tem o mapa Portugal e a primeira grande viagem que eles fizeram, na verdade, foi um pulinho. Eles saíram daqui de Portugal e vieram até o norte da África, uma localidade chamada de Ceuta, onde eles tomaram essa cidade, roubaram, pegaram as riquezas e levaram embora. Só que essa cidade, essa viagem pequenininha, ela foi muito importante porque ela serviu para perder o medo. Ó, se eu sair, o barco não vai cair, então dá para a gente viajar um pouquinho. E aí os portugueses, eles começaram a fazer viagens aos poucos. Então eles vinham para cá, depois eles faziam uma viagem um pouquinho mais para longe, um pouquinho mais distante. E aí eles foram fazendo a viagem aos poucos. O grande objetivo de Portugal
vai ser chegar à Índia, que é essa região aqui, ó, onde está a partezinha vermelha que eu estou mostrando, contornando a África. Eles queriam sair de Portugal, contornar o continente africano até chegar aqui. Então eles fizeram isso aos poucos. Aqui a gente tem as principais viagens. Ó. 1415 é o início, tomada de Ceuta. 1418 a 32, arquipélago dos Açores. Eles viajaram até aqui essa região. Ó. 1434, Gil Anis dobra o Cabo Borjador, que é esse bem aqui. Então ele já estava um pouquinho mais longe na África. Ele foi chegando mais distante. Em 44, descoberto o arquipélago de Cabo Verde. Está bem aqui, ó, ele já estava mais longe. 1482, Diogo Cão atinge o foz do Rio Zaire. Então ele chega mais ou menos nessa região aqui. E aí ele vai entrar, conhecer o rio um pouquinho mais. 1486, Dom João organiza duas expedições para o Índico. Uma terrestre comandada por Pero de Cavilha e outra marítima comandada por Bartolomeu Dias. Em 1488 teve uma grande conquista, vamos dizer assim. Os portugueses eles conseguiram sair daqui de Portugal e chegaram até essa pontinha aqui da África, que era chamado de Cabo das Tormentas. Essa região ela é o encontro de dois oceanos, o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. É uma região que tem muitas pedras. Como é um encontro de dois oceanos, tem ondas muito grandes, ondas gigantes, na verdade. Lá, por exemplo, hoje em dia, o Mundial de Surf vai lá para essa região porque tem ondas muito grandes. Tem muito tubarão branco, então era muito perigoso. Os barcos geralmente chegavam nessa região e afundavam. O Bartolomeu Dias foi o primeiro a conseguir passar e o barco não afundou. Ele foi lá, andou um pouquinho e voltou para dizer a notícia. Opa, conseguimos achar o caminho. Por terem conseguido passar, foi rebatizado esse nome com o nome de Cabo da Boa Esperança. Ao invés de Cabo das Tormentas, ficou Cabo da Boa Esperança por ser uma grande conquista. Já que eles conheciam o caminho, então em 1498, o rei de Portugal organizou uma outra viagem feita por Vasco da Gama, que teria o objetivo de sair de Portugal, e ela foi a primeira viagem a conseguir chegar às Índias. Ele chegou lá na cidade de Calicut, nas Índias. Essa viagem que ele fez gerou um lucro absurdo. O dinheiro que eles gastavam, vamos dizer assim, se ele gastou R$ 1.000 com a viagem, ele ganhou de lucro R$ 1.000.000, se fosse mais ou menos para a gente dizer assim. Tudo isso apenas carregando as especiarias, aqueles temperos que eu falei anteriormente. Então vocês imaginem o quanto que era vantajoso. Por isso que eles perderam o medo e começaram a fazer essas viagens. Então o Vasco da Gama chega até as Índias, ele retorna com um grande lucro e anima o governo português. Tanto é que eles vão organizar uma outra grande viagem, liderada por Pedro Álvares Cabral, que aí a gente vai estudar na próxima aula, que está relacionada à chegada dos portugueses ao Brasil. Mas essa viagem do Cabral vai acabar chegando em nosso território. Então, esses foram os motivos. A gente estudou aqui um pouco da motivação portuguesa e por que Portugal foi o primeiro país a conseguir chegar a essa região. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem entrar em contato, estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau, fiquem bem e até mais.